A Björk veio atravessar dos anos 90 em uma sequência de grandes lançamentos. Ela já chama a atenção do público e da crítica especializada logo no primeiro álbum de estúdio, Debut, em 1993. Ela se transforma num verdadeiro fenômeno da música pop em 1995, com o lançamento do Post. Em 1997, ela prova que ela consegue ir além com o lançamento do Homogenic. E num movimento muito natural para diversas artistas de música pop, como Madonna, Beyoncé, ela decide mergulhar num processo de atriz. Ela é convidada a participar das filmagens do Dançando no Escuro, que era o novo longa-metragem do Lars von Trier, que ele vinha de uma sequência de filmes independentes ali, tinha proposto o conceito do Dogma 95, de filmagem de um jeito mais amador ou mais natural, não comercial, e a Björk embarca com ele nessa jornada de produzir um filme que meio que era uma quebra do que propunha o Dogma 95, que ele era um musical, então ele já era uma tentativa de trazer um aspecto de pós-produção maior para dentro do trabalho. Ela assinaria essa produção da trilha sonora e ela seria a atriz que interpreta a protagonista, a Selma, e acontece muita coisa maluca nessa época, né, Renan? Sim, o Lars von Trier tem um histórico de problemáticas no trabalho com as atrizes. E nessa fase é o que a gente chama de uma trilogia do coração dourado. O Dançando no Escuro se eu não me engano, o filme do meio, eu acho, dessa trilogia, que são filmes em que essas mulheres vão passar por grandes penações, elas vão sofrer tudo que for possível e não vai ter meio que uma saída, meio que isso. Vão sofrer na tela e nas mãos do diretor também, né? Sim, o Ondas do Destino, que é o anterior, já era muito triste, só que eu acho que Dançando no Escuro é o mais triste de todos que ele fez. E a experiência da Björk em lidar com o Lars na época foi super... a mídia já tinha trazido que tinha sido super complexa, que eles brigaram muito. Teve uma vez que ela desapareceu do set durante uma semana. E agora, nos últimos anos, já nessa fase que a gente estava falando de Me Too, ela contou que ele... tinha atitudes bastante estranhas com ela no set, que ele ficava se aproximando dela de um jeito desconfortável, que ele ficava tentando encostar nela de formas que ela se sentia muito desconfortável. Então foi uma experiência muito, muito traumática para ela. E ela considera, e a partir disso ela decide não mais atuar, nunca mais. Sim, que é uma pena, porque ela interpreta muito bem a personagem dela. Ela ganha em Cannes. Ela ganha a Palma de Ouro em Cannes, o filme ganha a Palma de Ouro em Cannes, e ela ganha de melhor atriz, e ela é indicada a melhor canção original no Oscar, e aí ela acaba participando da cerimônia de 2001, que é a cerimônia histórica que ela vai com o vestido do cisne, e causa um rebuliço, porque na época foi considerado uma das roupas mais horrendas do tapete vermelho. E é engraçado porque hoje em dia ele se transformou em uma das peças mais icônicas de Oscar. Toda vez que alguém fala sobre vestidos do Oscar, ele é uma coisa que entrou meio que no imaginário popular. Todo mundo lembra da Björk de cisne, ela bota um ovo no meio do tapete vermelho. E num golpe de marketing muito interessante, porque a escolha do cisne era justamente porque era a temática que ela estava incorporando ao novo álbum de estúdio dela, o Vespertine. É um trabalho que ela começa a produzir de forma caseira, logo após as gravações ali do Homogenic mesmo. Então são 3 anos, ela mesma já deu entrevista falando que foram 3 anos, e foram 3 anos porque ela queria de fato produzir esse disco integralmente. Então ela deu uma entrevista para Pitchfork em que ela fala que 80% do trabalho é tudo criação dela, e aí demorou esse tempo porque são microambientações, então são várias texturinhas, muita camada, muita batida, micro batidas, e depois ela vai trazendo uma leva nova de produtores. E parte disso, desse direcionamento dela, de trabalhar com elementos que são muito mais percussivos e menos melódicos, foi porque anos antes a gente tem o lançamento da Napster, a consolidação do MP3 e o consumo do MP3, e ela percebeu que a música em formato digital, do jeito que ela vinha trabalhando, ficava muito comprimida nos tocadores de MP3, então perdia totalmente a qualidade. O Homogenic, por exemplo, é um trabalho que demanda muito de arranjo de corda,
de melodia, de vocalização, e ela viu que a música dela estava se perdendo em relação a isso, então ela foca muito mais na batida, ela vai trazer, o único instrumento acústico que ela traz para dentro do disco é uma harpa, porque justamente ela tem esse andamento quase percussivo dentro do disco, ela vai trabalhar muito com xilofone e com outros sonzinhos que continuam reverberando bem, mesmo quando observados, tipo, com uma compressão melhor, sei lá, na época era muito comum um MP3 com 128 kbps, o que destrói a música, basicamente, né? E é curioso que foi justamente essa escolha dela de seguir por uma trilha mais eletrônica, com essas batidinhas, que torna o trabalho uma coisa muito atual, muito fresca, né? Volta e meia, quando eu faço umas enquetes, assim, perguntando qual o disco favorito da Björk, eu vejo que o público mais jovem, ele tem uma aderência muito grande, um apego muito grande por conta desse disco, e parte disso vem dessa relação com essas produções dela, né? Eu acho muito interessante como você falou que o processo de produção é muito lento. Na época que ela estava gravando o Dançando no Escuro, ela montou um estúdio na Dinamarca. Eles levaram vários dos instrumentos dela da Islândia para lá. E aí ela fala que era um processo em que o trabalho dela diário era fazer as faixas do Selma Songs, que é a trilha do Dançando no Escuro, e que trabalhar no Vespertine era o hobby dela. Então era um trabalho quase que paralelo, onde ela se divertia fora daquela pressão que ela estava sentindo trabalhando com o Lars. E ali, o processo também de trabalho dela no disco, ele vai se estender pelo tempo que ela mora também em Nova York. Sim. Então é um processo muito longo e muito cuidadoso de construir isso. Não por acaso o disco teria o título de Doméstica, né? Doméstica com K, porque ele foi todo produzido em estúdios caseiros. Ele tinha, como você falou, essa dualidade da mulher que tem que fazer as coisas da casa e depois voltar para os afazeres do mundo normal. Então, tipo, essa dualidade de produzir a trilha sonora para um filme e depois voltar para as coisas que ela gostava de fazer. Então, ela queria transportar um pouco desse aspecto para dentro do trabalho, né? Sim, e aí ela captava diferentes sons dentro de casa, no quintal, e tem sons muito mínimos, assim, Sim. que ela capta e que ela consegue transformar ou dar musicalidade para eles, que é, por exemplo, ela tem um dos sons que vai aparecer em diferentes faixas, é o som do gelo se quebrando, sim, que ela consegue utilizar de uma forma que é, tipo, inimaginável, porque não é uma coisa óbvia, mas ainda tem um sentido, porque você sente essa coisa quase gélida no disco, porque ele tem essa estrutura que vem dessas gravações que são muito íntimas dela, né? Sim. E é engraçado que você, musicalmente falando, ele é um disco muito frio. Ele aparece em diversas listas de, tipo, discos para se ouvir no inverno, discos para se ouvir no outono, mas conceitualmente, quando a gente pega a questão das letras, ele é um trabalho muito quente, muito provocativo. Björk estava transando muito nessa época. Sim. Foi logo no começo da relação dela com o Matthew Barney, né, que era um artista multiplataforma. Eles começam a se relacionar, eles vivem um amor muito intenso nesse início de namoro. Eles vão ficar juntos até 2013, eles casam e depois acabam separando por conta de problemas extraconjugais. E ela transporta muito dessa sensação, dessa ardência, desse prazer que ela sentia na época, e isso vem de uma maneira muito explícita. Então, um exemplo bem claro disso é o que acontece em Cocoon. Logo nos primeiros minutos do disco, ela fala: quem poderia saber que um garoto como ele teria entrado em mim tão suavemente e restabelecido minha felicidade? Ele desliza dentro, meio desperto, meio adormecido. De novo, nós voltamos a dormir. Quando eu acordo na segunda vez em seus braços, magnífico. Ele ainda está dentro de mim. Então eu acho que é muito disso da vida doméstica de um casal em começo de, tipo, acabou de casar, sabe? Transa o dia inteiro. Meio lua de mel. Em lua de mel, assim. Então, essa sexualidade fica muito explícita em vários momentos ao longo da obra, inclusive no jeito de cantar dela, ela começa a fazer uns gemidos muito mais eróticos. A Björk sempre teve esse aspecto meio de ninfeta, ela tinha umas coisas, uma percepção disso nos trabalhos anteriores dele, só que nesse meio que é potencializado, e é uma coisa que acaba acontecendo, reverberando até nos clipes, né, que ela vai lançar nessa época, né? Sim, eu acho poeticamente um álbum muito, muito interessante, sim, muito rico, como ela consegue explorar a sexualidade de forma muito explícita, muito verdadeira e muito sincera,
sem nunca ficar cafona ou over ou too much, nada disso. É sempre, tipo, muito sincero, assim. Você vê que é aquilo que ela precisava falar naquele momento. E eu acho que isso reverbera nos clipes de uma forma muito forte. Eu cheguei no Vespertide especificamente pelo clipe de Pagan Poetry, que foi numa época que eu tava vendo alguma lista dessas de clipes censurados pela MTV, e aí acabei caindo nesse clipe e eu fiquei muito, muito maluco com tudo que acontece ali, porque tem o vestido construído pelo Alexander McQueen, que é praticamente uma peça conectada no corpo dela, né? E é muito forte, assim. E a forma como tem as cenas em que os piercings vão passando pelo corpo dela. Que não é só o corpo dela, são outras mulheres, sim, mas a edição dá a entender que é dela. E tem essas cenas que o diretor entregou uma câmera caseira para Björk e ela levou para casa e, teoricamente, ela teria gravado cenas de sexo e ele transforma isso através da edição e fica aquele efeito. São texturas, né? Uns movimentos, tipo, que passariam despercebidos se você não soubesse o contexto que tá imerso, né? Sim, e foi por isso que o clipe acabou sendo censurado na MTV americana. Ela tem outros dois também, que é o Pagan Poetry e o Cocoon. Os dois também trazem essa coisa do corpo muito exposto. No Cocoon, por exemplo, ela tá com o corpo desnudo, assim, ela tá com os seios à mostra. E aí ela tem essa fitinha vermelha que vai saindo do corpo dela, envolve ela. E ela queria tratar disso como se fosse uma representação do prazer que ela sentia, da entrega dela, da vulnerabilidade dela. E como aquilo se apropriava do corpo dela de um jeito descontrolado. Também é um clipe que foi censurado na época. Hoje em dia no YouTube você não encontra. A maioria, na verdade, esses 3 clipes, eles não estão no YouTube, ou se eles estão, são por outras pessoas que subiram em qualidade terrível. Então, você tem que correr atrás daqueles box, daquela série de DVDs antiga dela. Ou você tem que ir por Vimeo ou procurar em alguns outros canais para baixar, porque realmente são trabalhos com contexto um pouco mais explícito, né? E é muito interessante porque nessa fase os clipes todos eles meio que se conectam esteticamente. Eles têm o branco, eles têm uma coisa meio clean, assim, uma estética muito específica, que é algo que a partir daqui ela vai fazer muito mais, que você vai entender que cada disco, os clipes vão ter todos uma mesma estética, uma mesma conexão. E eu acho isso muito interessante, uma vez que é aquilo que a gente já falou nos outros episódios. Ela acaba trabalhando com pessoas muito diversas e de áreas muito diversas. Porque, por exemplo, vai ter o Alexander McQueen, vão ter outros artistas de moda, vão ter diretores de cinema, vão ter criadores digitais. Então vão ter muitas pessoas envolvidas, mas eu acho que a partir daqui a gente vai ver a mão dela muito mais forte, dizendo o que vai ser feito e como vai ser feito. E aí eu acho que dá uma unidade muito maior. E eu acho que durante muitos anos o Vespertine foi o meu disco dela preferido. Sim. Porque eu acho que ele tem pra mim essa unidade muito grande, em que ele essencialmente funciona enquanto um trabalho completo. Toda vez que eu vou ouvir, eu tenho que ouvir o disco inteiro. E aí eu gosto de ver os clipes, eu gosto de ver todas essas coisas, de ver as fotos, de ver as imagens. Porque eu acho que ele funciona de forma completa. Eu acho curioso porque eu acho ele mais homogêneo do que o próprio Homogenic, sabe? É bem isso que você falou, do momento que ela dá as primeiras batidinhas na música de abertura, que é Hidden Places, e ela segue até o Nissan, que é a última, que é a 12ª. Ela nunca se distancia desse mesmo conjunto de regras que ela apresenta logo na primeira faixa. As vozes, o jeito que encaixa as batidas, os instrumentos, tudo é muito preso, muito amarradinho, e é um reflexo do fato de que ela, de fato, assume a produção disso, mas ela traz pra dentro do álbum uma seleção muito curiosa de artistas que viriam a produzir trabalhos ainda mais importantes nos anos 2000, mas eles estavam começando ali no final dos anos 90, que é o caso do Matthew Herbert, que é um baita de um produtor, um dos meus produtores favoritos. Ele viria a trabalhar com a Rushing Murphy num dos primeiros trabalhos de estúdio dela. Ele tinha lançado um disco muito importante, assim, de música eletrônica, com elementos de soul, ali no final dos anos 90. Ela traz também a dupla do Matmos, que era conhecido justamente por trabalhar em cima de microambientações e de captações
gravações caseiras, então eles fazem discos com temáticas muito específicas. Um disco inteiro feito com som de água, um disco inteiro feito com som de coisas se quebrando. E ela traz essa galera pra dentro, mas eu acho que o mais significativo talvez seja o Thomas Knack, que era o cara que trabalhava do Opiates, que era um produtor de minimal techno, de microambientação também. Então meio que ele auxilia ela nessa jornada de costurar uma faixa na outra. Ele surge em diversos momentos ao longo do processo de produção, mas em essência o Vespertine é um disco dela e é uma coisa que eu sinto... Eu tava lendo algumas entrevistas dela na época, dos jornalistas perguntando, muito mais encantados pela participação dessas pessoas do que entender que ela quem de fato tinha feito isso, sabe? E é um drama que ela vai enfrentar ao longo da carreira dela inteira, a partir desse momento de o quanto começa a sua música, o quanto vem dos outros. Será que é você mesmo que tá produzindo isso? Sim, naquela entrevista dela pra Pitchfork, que ela fala sobre a Arca e essas questões das produções, ela relembra que na época do Vespertine as pessoas entrevistavam o Matmos e falavam com eles como se eles fossem o produtor essencial do disco, como se eles tivessem criado aquilo. E ela fala, eles são meus amigos pessoais, e eles corrigiam essas entrevistas deixando claro que eles eram uma peça nessa estrutura, mas que eu era a produtora geral, mas mesmo assim nas matérias continuava saindo um disco produzido por esses fulanos, e a Björk está lá como a voz apenas. E é um trabalho que, como a gente falou, essas pessoas, cada pessoa entra em determinado momento para ajudar nessas costuras, mas é ela que dá o tom de todas as coisas. Por exemplo, uma das coisas que eu acho muito interessante nesse disco é o uso das vozes e como ela traz o coral, que é uma coisa que ela vai passar a usar muito, que vai acompanhar ela em todos os shows. Eu acho o uso das vozes do coral é genial. E eu acho o mais interessante ela produz todas essas coisas de forma muito eletrônica, mas no ao vivo depois ela vai criar meios de transportar essas ambiências pro ao vivo. Ela não leva, mais tipo, orgânica, assim, né? Ela poderia levar, tipo, bem bonita, chegar com o pendrive dela e colocar lá, mas não, tipo, você vê os shows dessa fase, tem, tipo assim, uma caralhada de gente no palco, tem a mulher com a harpa, tem o coral, tem um homem fazendo barulho no chão, tem mais uma banda, tem não sei o que, e você fica assim, eu acho que ela tava numa fase muito criativa e muito intensa, assim. Eu acho que por isso é tão bonito e tão amplo e tão interessante a gente discutir esse disco. Eu tava pensando isso um pouco antes de gravar. É muito raro a gente ver um artista com uma sequência de obras tão grandiosas e, tipo, ela não para ali. Dali 3 anos ela vai fazer o Médula e é um trabalho também conceitualmente todo trabalhado no uso da voz. É muito impressionante que ela era muito nova ainda nessa época, ela tava com 30 e poucos anos, mas ela já tinha uma bagagem cultural, uma mentalidade, um direcionamento artístico que eu acho que hoje em dia poucas artistas são capazes de reproduzir. Eu acho que a FKA Twigs talvez seja o único exemplo recente que a gente tem, mas mesmo ela não chega perto do brilhantismo da Björk ou da frequência de lançamentos da Björk com uma qualidade assim tão grande, sabe? Eu fico muito impactado toda vez que eu ouço o Vespertine. Eu queria perguntar quais são suas músicas favoritas, Renanzinho, desse disco? Como eu falei, a minha relação com Pagan Poetry, eu acho que é a minha favorita, por causa do clipe, pelo tantas vezes que eu já ouvi. É a que eu mais gosto e é a que eu vira e mexe acabo voltando. Mas eu acho It's Not Up To You maravilhosa. E eu gosto muito de Frost, eu não sei como se fala, Sim, Frost. Que é tipo uma faixa pequenininha, instrumental. Raríssima instrumental, é muito raro ver faixas instrumentais na carreira dela, né? Sim, e eu acho muito bonito porque ela é meio que pra mim essa representação mínima do que é o disco, assim. Se você pega só esses barulhinhos que tem ali, você já sabe que isso vem desse disco e faz parte desse universo que ela criou. Eu acho isso muito simbólico porque é uma faixa de menos de 2 minutos. E é bonito porque ela acaba funcionando como um interlúdio para a faixa seguinte, que é a Aurora, e são 2 músicas que, mais uma vez, ela transporta essa essência da Islândia para dentro do trabalho dela. Então, é muito bonito ver como ela, mesmo longe de casa, vez ou outra, ela traz coisas de lá, que é uma coisa que acontece no Homogêneo, que é uma coisa que acontece no Post, que vai continuar se repetindo ao longo da
carreira dela inteira, né? Tanto que o coral é o coral da Islândia que ela traz e que vai acompanhar ela posteriormente. Das minhas favoritas, realmente eu acho que o Pagan Poetry ali, pra quem cresceu nos anos 2000, ele era um objeto de desejo, assim, para as jovens gays que queriam se aventurar pela música da Björk. Então era um clipe que você baixava pra você assistir, porque você não tinha, e todo mundo comentava sobre ele. Hidden Places, pra mim, ela é uma música muito maravilhosa, porque ela já te bota dentro do disco, ela meio que te apresenta todos esses elementos e ela vai pervertendo esses elementos dentro dela mesma. Então, eu acho ela muito bonita, mas, de fato, a minha favorita é It's Not Up To You, porque ela tem essa construção de que ela vai muito minimalista, toda com sonzinhos cristalinos, umas coisas... Parece que ela vai se quebrar, assim, nos seus ouvidos, e de repente ela dá uma virada, e daí entram os corais, as vozes, e ela vai repetindo aquilo como se fosse um mantra. É muito bonito, tem muita coisa acontecendo. O bonito do Vespertine, eu acho que é você parar uma vez, desligar tudo que você estiver fazendo e só ouvir esse disco, porque tem muita texturinha, tem muita coisa esquecida, tem muito arranjo. Do nada ela faz uns interlúdios ou uns movimentos de arranjos que, tipo, meio que servem de passagem para um ato seguinte. Então ele é um trabalho muito amplo, ainda que ele pareça muito minimalista, muito comedido, né? Eu acho muito interessante, por exemplo, a faixa Sun in My Mouth, que é um poema do E.E. Cummings, que é um dos poetas mais importantes da poesia moderna americana, só que ele é um poeta muito, muito difícil. E é uma música linda, porque ela consegue musicar isso de uma forma muito interessante e parece que as coisas que ele fala no poema parece que casam perfeitamente com o universo que ela constrói aqui. E eu também acho curioso que na Harm of Will ela pega diálogos criados pelo Harmony Corine e ela também musica isso, e é tipo muito curioso, digamos assim, porque é mais uma dessas pessoas inesperadas que a Björk consegue conectar no universo dela, porque o Harmony, nessa época, ele tinha, se eu não me engano, ele tinha acabado de lançar Gumo, que é aquele filme estranhíssimo. Sai 97, 98, né? Alguma coisa assim. Ele era o roteirista de Kids, que é o maior sucesso, eu acho, dele até essa época, né? E ele é um cineasta muito, muito interessante, mas os trabalhos dele sempre vão para esse outro lado, que é algo mais do choque, de algo que é mais grotesco, que tem essa imagem enquanto choque. E é muito interessante ele aparecer dentro do que talvez seja o disco mais delicado da Björk, que fala de coisas muito íntimas e coisas muito pessoais, e é muito interessante como ela consegue incluir isso dentro do universo dela. Eu acho muito bonito. Vamos falar da fotografia e da estética do cisne, do trabalho. Conceitualmente, muito dessa estética do cisne, ela vem da história de Leda e o cisne, que Zeus acaba se encantando por uma mortal e para não cair para não irritar as outras, para não irritar a Hera ou quem quer que fosse a esposa dele, dependendo da narrativa, ele se transforma em um cisne e começa a seduzir uma jovem que estava na beira de um rio, e por fim a jovem, seduzida por esse cisne, acaba transando com ele na representação de Zeus ali. Então a Björk tenta incorporar a parte dessa estética, e tanto que o motivo dela aparecer no Oscar com o vestido enrolado no pescoço dela era muito em referência a algumas das imagens clássicas que a gente tinha dessa história. E aí tem essa fotografia de Inês Van Lanvasverde, que é em preto e branco, mas que foi clicada num dia quentíssimo de sol em Los Angeles, né? Do lado de uma piscina. Sim. E a Inês é uma fotógrafa de moda, né? Sim. Ela fotografa para essas grandes revistas, tipo Harper's Bazaar, Vogue. E é mais uma vez uma dessas intersecções interessantes da Björk que a gente falou, de ela estar sempre muito atenta a esses diferentes profissionais. Ela vai continuar trabalhando com a Inês durante muitos anos, elas vão fazer muitas fotos, e eu acho que talvez algumas das fotos mais bonitas da Björk nos anos 2000 são feitas pela Inês. E a Inês tem esse outro olhar, que é muito interessante, porque o vestido
do Marian Pejovsky, que é o vestido do cisne que ela usa no Oscar, ele também aparece na capa. E ele é um vestido super, super icônico, e ainda assim, na capa, ele consegue ficar delicado no meio do que eles criam ali. Porque aí tem o desenho em cima, né? Sim. Sobreposto a ela. E é muito bonito, porque remete a essas pinturas renascentistas, como você falou, porque era muito... Esse mito vai ser pintado de diferentes formas no renascentismo, então é interessante como ele aparece aqui na capa. Eu gosto também da questão de como ela explora o cenário, porque assim, é uma vista, tem a foto real do momento do clique, e ela tá deitada na borda de uma piscina num chão com pedrinhas coladas no cimento, assim. Então até isso acaba funcionando com uma textura e um pano de fundo pro trabalho, e funciona muito com esses encaixezinhos que ela faz justamente dentro do disco. Então eu acho que é um trabalho que começa na música, mas vai pra capa, tem todo um envolvimento conceitual muito bonito. E só pra pontuar, o disco vendeu muito bem também, ele vendeu 1,2 milhão de cópias em toda a Europa, ele vendeu bastante nos Estados Unidos, ele ficou entre os top 20 ali dos mais vendidos da Billboard, ou seja, ele mantém esse aspecto comercial positivo dela, mesmo sendo uma obra muito experimental, onde ela vai se relacionando com outros artistas. Renan, nota e consideração sua final sobre esse disco maravilhoso da Björk, o último da trilogia que a gente analisou aqui. Eu fiquei nessa semana reouvindo o disco e fazia muito tempo que eu não voltava nele. E foi muito interessante fazer essa reconexão, porque me deu de novo aquelas mesmas sensações que eu tive quando eu escutava esse disco quase toda semana. Porque ele é um disco muito redondinho. Eu acho ele muito, muito bonito. Eu acho ele sedutor, interessante, como a gente... É como se a gente entrasse dentro da cabeça da Björk de uma forma muito única, assim. Então, eu fiquei pensando o quanto ele foi durante muitos anos o meu disco preferido dela, e por que eu voltava tantas vezes a ele, porque pra mim ele é um disco nota 10, assim, como ele vai do início ao fim, de forma extremamente bem conduzida e bem construída, e como você fica encantado por cada textura tão mínima, e ainda assim é um disco grandioso, assim. Enfim, é um disco que sempre me encanta, como ele não se encaixa em nada e como ele é essa coisa muito única, assim. Perfeito. Bom, fiquei surpreso com esse 10 aí. Vamos lá, eu acho que o bonito do Vespertine é porque ele chega num momento de movimentação cultural que estava apontando para caminhos muito diferentes em todos os campos da música ali. A gente vai ter o fortalecimento do R&B, do hip hop nos Estados Unidos, a gente vai ter Britney Spears e Christina Aguilera brigando para ver quem ficava no topo das paradas de sucesso, a gente vai ter aquela esquisitice toda do nu metal com uma estética agressiva bizarríssima. Ao mesmo tempo, a gente tem o Radiohead lançando o Kid A e o Amnesia, que é ali no comecinho dos anos 2000. A gente tem o surgimento de Strokes e toda essa cena nova-iorquina. E a Björk surge com um trabalho tão transgressor quanto tudo isso que estava acontecendo nesse momento, com uma maturidade artística muito única dela. Você percebe elementos da carreira dela toda ali. Você vê que ela tem esses momentos de explosão que são muito, muito íntimos do post. Você tem esses momentos emocionais e essa estrutura melódica que é claramente extraída do Homogenic. Você tem a vulnerabilidade, que é uma coisa muito própria do debut, e ela amarra tudo isso, só que ela traz uma carga de informações novas, e ele é um disco que parece que você precisa ter um livro junto para você ir lendo e acompanhando cada faixa, porque cada coisa tem uma historinha diferente, uma referência diferente. Ele é muito rico, ele é muito amplo, e como a gente falou o programa inteiro, ele é muito pequenininho, ele é todo frágilzinho, todo minimalista, parece que ele vai se quebrar, mas ele só cresce, e ao longo dos anos ele é um disco que eu ouvi muito também. It's Not Up To You era uma música que eu gostava de tocar antes do meu set, assim, tipo, de aquecimento na pista, eu achava muito gostoso. É um disco que eu volto muito pros discos da Björk, mas esse é um dos que nos últimos anos me tem atraído cada vez mais, então também é um 10 pra mim. Ele é um trabalho absurdo. Eu acho que ele tem
uns problemas ali nas últimas músicas. Eu sinto que ele dá uma quebra de ritmo em relação ao bloco inicial. O meio é muito bonito também, mas essas 3 últimas faixas, até chegar na faixa de encerramento, que é lindíssima, que te joga lá em cima também, eu sinto que ele tem uma queda de nível, só que o cuidado, a entrega, o processo de composição, tudo que envolve esse envelopamento das faixas, ele é sempre muito cuidadoso. Então eu não consigo... acho que essas imperfeições acabam sendo esquecidas quando a gente pega esse pacote completo do disco. Então, mais um baita discão na carreira da Björk. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM, tem acesso a outros episódios lançados com muita antecedência, participe das construções das pautas, segue a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo, e segue também na sua plataforma de streaming favorita. Eu sou @KleberFak no Twitter e no Instagram. Eu sou _Renan Guerra no Twitter e no Instagram. Toda sexta-feira no Instagram vocês podem conferir o Quero Música Nova com os lançamentos da semana, e vocês podem conferir os meus textos no Screen and Yell. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.